Ei, pessoal, hoje à noite nós vamos viajar direto para um lugar que parece fofinho em livros de história, até você realmente pisar nele. Já ouviu gente dizendo: "Ah, eu nasci na época errada"? Pois é. Se você tivesse nascido em uma área rural da era vitoriana, provavelmente já teria batido as botas antes mesmo de aprender a falar chá das 5. Mas antes da gente começar, faz o seguinte: curte e se inscreve no canal para receber mais histórias como essa. E me conta nos comentários, você acha que sobreviveria vivendo sem banho quente? Eu não. Você está em uma vila rural da Inglaterra vitoriana. A primeira coisa que te atinge não é o frio, e sim o cheiro. Uma combinação indecifrável de esterco, fumaça e roupas que já desistiram da ideia de parecerem limpas. Você tenta respirar pela boca, mas isso só faz você sentir o cheiro com o paladar. Péssima decisão. O vilarejo até parece charmoso à distância, casinhas pequenas, estilo cartão postal, telhados cobertos de palha. Mas chega mais perto e você começa a achar que a foto das redes sociais estava com filtro demais. As paredes são tortas, o mofo é presença fixa e as ruas, bom, tecnicamente são buracos com lama ao redor. Cada passo é uma roleta russa do tipo: isso é lama ou cocô? Spoiler: 90% das vezes não é lama. As pessoas aqui acordam junto com o galo porque não existe outra opção. A vida rural é tipo um emprego em tempo integral, só que sem salário digno, sem férias e com grande chance de morrer de coisa boba, tipo se cortar com um prego enferrujado. Aliás, morte é algo bem presente. Você mal começou o passeio e já vê um cemitério do lado das primeiras casas. Conveniente, né? Se uma gripe te pegar, pelo menos o velório é perto. A água do riacho parece limpinha, cristalina, até você descobrir que ela passa bem ao lado de onde ficam os banheiros. E quando digo banheiros, estou sendo generoso. Resultado: cólera e febre tifoide viram os vizinhos inconvenientes que nunca vão embora. Você observa um fazendeiro carregando um balde de algo marrom e fedido. Você torce para que seja ração para porcos. Não é. Os animais dividem espaço com as pessoas. Galinhas atravessam a rua como se fossem donas da cidade. Porcos dormem onde bem entendem e vacas fazem mais barulho que qualquer vizinha fofoqueira. Mas sem eles ninguém come. Simples assim. Aqui, trabalhar significa lutar contra a natureza todos os dias. Arar a terra, colher, carregar, ordenhar. E tudo isso sem academia para bancar a vibe agricultor bombado no Instagram. Mas algo começa a chamar sua atenção. Apesar do caos, as pessoas sorriem. Crianças brincam com pedras e gravetos como se fossem os melhores brinquedos já inventados. As famílias se ajudam. A vida é dura, mas existe um senso de propósito. Aos nossos olhos modernos, tudo parece injusto e insalubre. E é mesmo. Mas, no fim, eles veem o dia terminar com a sensação de dever cumprido. O que já é uma vitória por aqui. Você olha para o chão, toma cuidado onde pisa e pensa: ainda bem que existiram o desodorante, o antibiótico e o sabão. Mas ao mesmo tempo sente algo que não esperava: respeito. Porque sobreviver aqui é quase heróico. Uma curiosidade divertida: muita gente acreditava que ar fresco fazia mal à saúde. Sim, aquele ar limpinho de montanha, péssimo. O bom mesmo era respirar essa mistura tóxica de excremento e fumaça. Faz todo sentido, só que ao contrário. Você continua andando e percebe: viver aqui é um equilíbrio constante entre desconforto, trabalho pesado e esperança. Não é bonito, mas é real. E agora você está no meio disso tudo, tentando não respirar fundo de novo. Porque se tem algo que essa vila ensina rápido é: o passado só parece romântico quando a gente não precisa sentir o cheiro dele. Você mal dormiu. O colchão, se é que dá para chamar aquilo de colchão, é basicamente um saco de palha com o dobro de ácaros e metade do conforto de um chão duro. Quando o sol ainda está pensando se vai nascer, você já está em pé. E não porque quer. Ninguém aqui acorda feliz. O despertador é simplesmente a vida sendo vida. Você sai para o ar fresco da manhã. E é claro que ar fresco é um eufemismo generoso para odor rural padrão. Você olha ao redor e vê o vilarejo ganhando vida devagar. Uma vela se acende ali, uma porta rende acolá, e logo já tem criança berrando. Normalmente porque alguém pisou em um galho, ou em algo que definitivamente não era um galho. O trabalho começa no campo.
A terra é dura. As ferramentas são pesadas. Nada tem cabo ergonômico, nada foi pensado para evitar dor nas costas. Aqui, a dor nas costas é o padrão. E ela começa bem cedo na vida. Tipo, aos 5 anos. Você pega uma enxada. Ela pesa mais que suas esperanças de melhorar de vida. O objetivo do dia? Fazer o solo, que te odeia, produzir comida suficiente para você não morrer nas próximas semanas. Animador, né? As mãos ficam ásperas em questão de horas. O sol castiga. Você sua tanto que até seu suor fica cansado. A expectativa? Trabalhar até o pôr do sol. Salário? Ha, que salário! Se você tem sorte, ganha parte da colheita no fim da estação. Se não tem, ganha experiência. E fome. Mas olha, você não está sozinho nessa. Pessoas de todas as idades estão aqui, homens, mulheres e crianças. Muitas crianças. Porque durante boa parte da era vitoriana, trabalho infantil era completamente normalizado. Se você consegue andar e segurar algo, parabéns. Já pode contribuir com a economia. Imagine você tentando negociar seu primeiro aumento aos 8 anos. Eu gostaria de mais um pedaço de pão por semana. Claro. Vamos conversar depois da colheita de 2034. Você se curva, arranca ervas daninhas, puxa madeira, organiza feixes, empurra ferramentas. O tempo todo tentando não ser esmagado por uma vaca mal-humorada. Elas sabem quem é o estagiário. Seus pés doem horrivelmente. As botas são quase fósseis de couro. Às vezes, você imagina devolvê-las para o mamute de onde provavelmente foram feitas. Sabia que muitos trabalhadores usavam urina para lavar roupas e clarear tecidos? Pois é, porque sabão era artigo de luxo. Nunca mais você vai reclamar do sabão em pó do mercado que não espuma tanto. Aliás, você já pensou nos banhos? Haha, que fofo! Banho é um evento social raro, tipo eclipse solar. Talvez uma vez por semana. Talvez por mês. E com água fria. Porque água quente é para gente que vive em romance de época da Netflix, não aqui. Enquanto isso, o patrão? Ele aparece de vez em quando só para comentar que você está trabalhando devagar. Já cavou tudo isso? Sim. E minha coluna nunca mais será a mesma. Mas olha, tem horas boas também. Como o almoço. Um pedaço de pão duro que desafia qualquer dentista. E um queijo tão velho que talvez tenha desenvolvido personalidade própria. Ainda assim, comida é comida. Você come e agradece. Dá até para rir um pouco com os colegas. Vocês reclamam da vida, riem das reclamações, e depois voltam a reclamar. É o ciclo eterno da humanidade. Só que o trabalho não acaba. A tarde parece eterna. O sol nunca se põe rápido o suficiente. Quando ele finalmente começa a descer, você pensa, ufa, acabou. Aí alguém lembra. Ainda precisa alimentar os animais. Maravilha! Você corre atrás de galinhas que definitivamente fazem tudo de propósito. Organiza fardos com agilidade digna de academia funcional. Tenta convencer um porco a entrar no cercado, mas quem disse que ele te respeita? Finalmente, quando o céu escurece, você volta para casa. Seus músculos estão tão cansados que você considera simplesmente virar um tapete ali mesmo na porta. Mas ainda tem um último desafio. Jantar. Ou seja, mais pão. E talvez uma sopa que parece ter sido filtrada pela tristeza. E então você se joga na cama de palha, tentando não pensar no dia seguinte. Porque ele será igualzinho. Um loop infinito de acordar, trabalhar, sofrer, dormir, repiat. Você respira fundo, e imediatamente se arrepende. Porque, sim, o cheiro continua lá. Mas aí, no silêncio da noite, uma coisa inesperada acontece. Um sentimento discreto e teimoso chamado orgulho. Você tentou. Sobreviveu. Lutou. E isso, por aqui, é uma conquista heroica. Talvez amanhã seja melhor. Talvez chova o suficiente para a terra ficar mais fácil de trabalhar. Ou talvez não. No fundo, a vida no campo se resume a isso. Você faz o que precisa para continuar vivendo. E espera que viver continue valendo a pena. Você acorda com fome. Na verdade, você sempre acorda com fome.
A sensação é sua companheira fiel. A fome é praticamente parte da família. E se ela pagasse aluguel, seria ótimo, porque comida não paga. Mas hoje você tem uma missão nobre: sobreviver ao café da manhã vitoriano rural. Já imaginou uma mesa enorme, com pão quentinho, ovos, leite fresco, manteiga cremosa? Pois é, continue imaginando. Porque a realidade é menos fantasia e mais pão duro novamente. Às vezes acompanhado de um mingau ralo que parece ter sido esticado com mais esperança do que aveia. Enquanto mastiga, você pensa: será que os ratos roubaram algo da despensa durante a noite? A resposta é quase sempre sim. Mas, ei, pelo menos os ratos estão bem alimentados. Na zona rural vitoriana, os alimentos eram extremamente simples: pão, batatas, aveia e legumes quando sobrava algo da colheita. Carne era uma raridade. Se aparecia, era festa nacional. Agora imagine aquela comida, com a higiene da época. Em uma palavra, insuportável. Em duas, muito insuportável. Você entra na cozinha. Há moscas. Há formigas. Há algo que se move no canto e você espera que seja só uma sombra. A geladeira? Claro que não. Conservação de alimentos era na base do sal, da fumaça e da fé. E quando a comida estraga, e ela estraga muito, não dá para jogar fora. Você come mesmo assim, com um tempero extra chamado risco de morte. Alguns acreditavam que água pura podia causar doença. Então, beber cerveja fraca ou cidra fraca era considerado mais seguro. Crianças também tomavam. Saúde. Você coloca uma panela d'água para ferver. O fogão é uma estrutura de ferro que chia, cospe fumaça e ameaça explodir se você olhar torto. E claro, a lenha ainda está úmida, então a cozinha enche de fumaça como se fosse uma fábrica. Você dá uma volta fora para respirar, e se arrepende imediatamente, porque lá também não é exatamente um perfume da Dior. Um mix de estrume, poças estagnadas e aquele vizinho que acha banho opcional. A verdade é que seu nariz nunca descansa. A barriga ronca. Você ignora. De qualquer forma, o próximo alimento só chega na hora das refeições do fazendeiro. E, surpresa, você não é o fazendeiro. Então comer depende do que cai da mesa dele, literalmente. Você está levando uma cesta de batatas, tentando manter o equilíbrio, e quase escorrega em algo molhado. Você não olha para confirmar. Alimenta sua sanidade com a ignorância seletiva. As batatas são o tesouro da sua nutrição. Elas e o pão duro que parece uma arma medieval de destruição dentária. Durante a tarde, você sente o estômago tão vazio que começa a sonhar acordado. Você se vê em 2025, comendo um hambúrguer gigante. Ketchup, fritas, milkshake. Aí você volta ao presente. Aqui está, sua batata assada sem sal. Luxo puro. Você agradece. Porque quem reclama pode acabar com menos batata ainda. E ninguém quer isso. Nem seu subconsciente. Quando chega a noite, vocês se reúnem em torno da mesa. A luz das velas balança. As sombras na parede parecem histórias prontas para ganhar vida. Pelo menos esse momento tem clima. E dá para fingir que a vida é boa enquanto morde a sopa. Não é piada, às vezes ela é sólida o bastante para isso. Você dá uma colherada e algo crocante. Pode ser um inseto. Ou um pedacinho de terra. Ou os dois. Energia natural orgânica, certo? Influencers gourmet cobrariam caro. Hoje, você tem carne. Carne. Milagre. Mas também tem uma pulguinha de dúvida. Exatamente. Que animal era esse? Melhor não saber. Você come rápido, porque os irmãos mais novos têm instinto de sobrevivência digno de gladiador romano. Quem mastiga devagar perde. Depois, todos lambem os dedos, literalmente, porque desperdício é quase crime. Um farelo que cai no chão é automaticamente propriedade da galinha mais próxima. E se você tentar pegar de volta, ela te encara. E você sabe que vai perder. Só existe um momento pior do que a fome. Quando a comida te derruba. Sem antibióticos. Sem médico por perto. Sem noção de higiene. Resultado: vômitos e febres eram quase visitantes semanais. Mas hoje você teve sorte. Está vivo. Comido. Bem.
bem dentro do possível. E aí, antes de dormir, alguém solta uma daquelas frases motivacionais rurais. Amanhã tem mais. Você suspira. A palha estala sob você. Seu estômago dá um brontossauro rugido. Seu humor oscila entre eu quero mais. Eu nunca quero ver outra batata na vida. Mas você fecha os olhos. Entre a fome, o cansaço e a esperança, você percebe a verdade simples da era vitoriana rural. Você não come para ser feliz. Você come para não morrer. E isso, por aqui, já é luxo. Você acorda cedo, como sempre. Não porque é disciplinado, mas porque o barulho das galinhas famintas sob sua cama não deixa você dormir. E também porque sua barriga ronca, um alarme interno programado pelo desespero. No mundo vitoriano rural, você não come quando quer. Você come quando há o que comer. E, Soiler, quase nunca há. Você escorrega para fora do colchão de palha e sente o estômago vazio protestar, como se estivesse sendo traído. O cheiro do ambiente não ajuda, uma combinação de fumaça fria da lareira apagada e restos azedos de repolho do jantar de ontem, que também foi o jantar de anteontem, e o almoço do dia anterior. Seu corpo já desistiu de reclamar do cheiro. Ele está muito ocupado tentando sobreviver com uma dieta que faria nutricionistas modernos desmaiarem. Você desce e encontra o que chamam de café da manhã. Um pedaço duro de pão preto, mais resistente que o calçado de um soldado. Você lembra que o pão é feito com farinha misturada com, bem, qualquer coisa que aumente o volume e dilua o trigo, que é caro demais, serragem fina, cascas moídas, ervas que ninguém sabe o nome e que provavelmente cresceram por acidente no celeiro. E se você der sorte, alguma gordura de bacon pode ter deixado um rastro microscópico no prato. Você mastiga como quem lixa os próprios dentes. A vida vitoriana é multitarefa. Mas o prato principal do dia, aquele que dita o destino da sua saúde intestinal, é o mingau de aveia. Aveia e água. Só. Zero glamour. Um banquete digno de um preso em dieta restrita. E a melhor parte. Ele é servido em todas as refeições possíveis. Você come mingau no café, no almoço e no jantar. A monotonia alimentar aqui poderia ser estudada como forma de tortura psicológica. Lá fora, os campos parecem amplos e férteis, até você lembrar que a maior parte dessa produção não é para você. No sistema rural vitoriano, os camponeses plantam para alimentar os donos da terra ou para vender em mercados distantes. Você e sua família ficam com o que sobra. E o que sobra nunca é o suficiente. Você olha para o pedaço murcho de nabo no canto da mesa. Ele já foi branco, mas agora tem um tom que lembra calçado esquecido embaixo de chuva. Mesmo assim, é melhor do que nada. E, honestamente, você já comeu coisa pior. Literalmente. Especialmente quando passa fome durante os invernos intermináveis, onde qualquer raiz achada sob o solo congelado parece uma vitória digna de fogos de artifício. Se fogos de artifício fossem permitidos, ou existissem ali, ou se alguém tivesse energia para comemorá-los. A água que você bebe é uma roleta russa líquida. Pode estar relativamente segura ou pode ter sido coletada de um poço que serve também como destino final de animais mortos e esgoto doméstico. Você não pensa muito nisso, porque pensar demais é um luxo reservado aos vivos. Às vezes, quando a colheita falha ou a estação é dura, a comida que aparece é tão suspeita que hoje seria proibida por qualquer órgão de saúde. Ovos que caminham sozinhos, queijos que desenvolveram personalidade, carnes que já deveriam ter recebido extrema-unção. Mas você fecha os olhos, respira fundo e mastiga. Não pela nutrição, pela sobrevivência. E também pela esperança de que o gosto estranho seja só um tempero natural, e não larvas. Você já viu vizinhos morrerem apenas porque faltou o que comer. Uma gripe leve mais fome constante igual bilhete só de ida. E quando a doença visita sua vila, e ela visita sempre, os mais fracos desaparecem como se nunca tivessem existido. A morte aqui é rotineira, quase educada, bate na porta, entra, faz seu trabalho e vai embora antes do jantar. Mas não pense que tudo é miséria. Há um momento do dia que beira o glamour, a cerveja fraca. Todo mundo bebe, inclusive crianças. Não porque os vitorianos fossem festeiros, e sim porque a água, bom, já falamos sobre ela. A cerveja pelo menos passa por fervura. Se estiver turva, tudo bem. Se tiver gosto de cevada azeda misturada com remorso, também tudo bem.
Ela hidrata, dá calor, e por alguns minutos faz você esquecer que mastigou pão com textura de tijolo. Você lembra que alguém uma vez afirmou que nem os ricos comem tão bem quanto os pobres dos jornais dizem. Um comentário irônico, talvez, mas que você, com seu estômago vazio e seus dentes desgastados, nunca achou engraçado. A verdade é que sua energia para o trabalho vem basicamente do mingau e da cerveja fraca. Pensar em sobremesa? Só se você considerar um pedaço de maçã seca como doce. E olha que isso é quase comemoração. O açúcar é tão caro que, se cair um grão no chão, provavelmente ganha um minuto de silêncio. Apesar disso tudo, você segue vivendo um dia de cada vez, mastigando a sobrevivência, lambendo migalhas de esperança e sonhando com uma refeição que te faça pensar, isso sim é comida. Algo que hoje você chamaria simplesmente de almoço. Enquanto se prepara para mais um dia de trabalho, com o estômago quase tão vazio quanto sua paciência, uma piada amarga surge na sua mente. Ao menos você nunca vai ter que se preocupar com dieta. Seu corpo já tomou essa decisão por você. E entre uma colherada de mingau e outra, você percebe um pensamento curioso. Talvez, apenas talvez, hoje você coma algo diferente. Mas provavelmente não. Sua casa não é grande. Na verdade, é tão pequena que, se você espirrar com mais força, pode acertar duas pessoas ao mesmo tempo. As paredes de barro e madeira rangem quando o vento decide brincar, como se reclamassem de ainda estarem de pé. O teto? Bem, ele é um otimista, vive fingindo que não vai desabar. Você dorme praticamente colado à sua família, e não por carinho, mas porque o espaço não dá alternativa. O mesmo quarto abriga crianças, pais, talvez algum tio viúvo, e claro, os animais. Afinal, por que construir um estábulo se você pode transformar seu quarto em um? Alguns chacareiros juram que as galinhas mantêm os pés quentinhos no inverno. Você não jura isso, mas também não pode negar. A falta de privacidade é tão absoluta que até os segredos da sua família têm segredos. Banheiros. Que sonho moderno. Você se alivia em uma latrina externa que às vezes decide transbordar. Quando chove, o cheiro toma sua casa com uma intimidade desagradável. É como se a própria natureza estivesse dizendo: adivinha quem voltou? Eu. O mais impressionante é que isso é normal. Faz parte da vida rural vitoriana. E se alguém reclama, reclamar não enche barrigas. Nem conserta teto. No entanto, há um item especial em sua casa. Algo que define o status de qualquer família rural: o colchão. O seu é feito de palha. No primeiro dia, parecia confortável, mas logo as hastes começaram a espetar sua pele como pequenos lembretes de que conforto não foi convidado para sua vida. Ah, e tem também os inquilinos não convidados, percevejos. Eles pagam o aluguel em mordidas. Mas, honestamente, você tem sorte. Tem famílias que ainda dormem no chão de barro batido. E quando chove muito, o chão vira lama. Dormir na lama, um spa natural? Talvez, se o tratamento fosse projetado para desenvolver resfriados. No canto da casa, a lareira. Ela é sua televisão, seu fogão e seu sistema de aquecimento ao mesmo tempo. O problema é que ela também produz fumaça, e muita. Boa parte das casas rurais não tem chaminé. Sim, você leu certo. O teto apenas deixa a fumaça subir como quem diz: se vira aí para encontrar a saída. Até lá, seus pulmões fazem o papel de filtragem. Dizem que a fuligem nas paredes cria uma proteção contra insetos. Curiosidade útil: se ignorarmos o pequeno detalhe de que isso te deixa tossindo como um fumante profissional aos 10 anos de idade. Você mal enxerga a fuligem acumulada, mas sente seu peito pesado todos os dias. Mesmo assim, ninguém fala sobre isso. Afinal, todos vivem assim. Como reclamar de uma prisão quando ninguém nunca viu o portão aberto? Sua casa não tem janelas de vidro. Se tiver uma abertura na parede para a luz do dia, ela provavelmente está coberta com madeira, óleo animal ou, em situações mais chiques, um pedaço de tecido translúcido. A luz entra tímida, como se tivesse vergonha de olhar diretamente para essa realidade. E aquele cheiro? Bom, ele faz parte da decoração. É uma mistura persistente de fumaça, animais, suor e vida real. Você já está acostumado. Visitantes estranhariam, mas ninguém visita. Problema resolvido. Às vezes, chega um rumor dizendo que as casas nas cidades têm canalização,
janelas com vidro, escadas internas, privacidade, paredes com papel decorativo, quase como castelos modernos. E você imagina, será mesmo? Ou é só uma dessas histórias exageradas que viajantes contam para parecerem importantes? Alguns afirmam que a vida urbana está melhorando. Outros dizem que tudo isso é exagero de quem nunca pisou no barro. Olha aí sua frase com debate suave. Mas o campo tem suas vantagens, certo? Espaços abertos, ar puro, silêncio. Ou, pelo menos, essa é a imagem que a elite adora vender. Você sabe que o ar puro vem temperado com esterco. O espaço aberto pertence ao senhorio, não a você. E o silêncio. Só se você ignorar galinhas, porcos, mosquitos, seu tio roncando e sua própria barriga reclamando. Enquanto você pensa nisso tudo, sente uma gota cair na sua testa. Outra. E outra. O teto, aquele otimista, está desistindo novamente. Você pega um balde e coloca bem no centro do quarto. Água dentro de casa. O que poderia dar errado? Mofo, resfriado, doenças respiratórias, só o básico da vida rural. Ainda assim, apesar de todos esses detalhes que hoje fariam qualquer criança moderna desistir da humanidade, há um certo afeto por esse lugar. Aqui está sua família, seu trabalho, seus mínimos confortos, e seu maior medo, saber que, se tudo piorar um pouco mais, nem esse teto você terá. Mas por enquanto, você está aqui, respirando fumaça, se esgueirando entre animais, dividindo migalhas. E seguindo. Porque, de algum jeito estranho, essa casa te mantém vivo. Você continua caminhando, guiado mais pelo instinto do que pela lógica, como se os próprios campos te chamassem para um tipo estranho de testemunho silencioso. O caminho estreito que segue adiante se afunila entre cercas improvisadas, paus tortos, gravetos, cordas reaproveitadas, tudo isso delimitando pequenas faixas de terra que, para olhos modernos, parecem quase inúteis. A terra é rala, nua, dura, o tipo de solo que faria até um jardineiro amador levantar as mãos e desistir. Mas para os camponeses vitorianos rurais, isso era tudo que eles tinham. E você percebe algo curioso. Apesar das limitações, cada palmo de terra é usado até o limite, quase espremido por mãos invisíveis que não podiam desperdiçar absolutamente nada. Logo à frente, um grupo de homens e mulheres se curva sobre fileiras de plantas esparsas, cada movimento ritmado, quase ritualístico. Você sente a tentação de perguntar por que eles estão tão sérios enquanto arrancam ervas daninhas, mas então percebe, para eles, isso não é um ato de cuidado bucólico, é sobrevivência. E, como se não bastasse, há também uma certa camada de superstição misturada ao processo. Eles murmuram baixinho, frases que você não consegue captar totalmente, mas dão a impressão de serem pequenas proteções, palavras que deveriam impedir que a colheita fosse tomada pela má sorte, por pragas ou por olhares ruins. Você se aproxima e percebe que o ar ao redor das plantações tem um cheiro peculiar, de algo ligeiramente doce, mas enjoativo. Só quando um dos agricultores passa por você carregando um balde, você entende. Esterco. Não qualquer esterco, uma mistura de tudo o que estava disponível. De fato, no período vitoriano rural, era comum reaproveitar absolutamente tudo. Esterco de cavalo, de vaca, restos de cozinha fermentados, urina humana ou animal. Tudo era visto como potencial fertilizante. A ideia moderna de compostagem organizada, com seus tonéis ventilados e etapas claras, jamais existiria ali. Era simplesmente sobreviver com o que se tinha. Você observa uma mulher jogando a mistura na base das plantas, com uma determinação quase feroz. Ela espalha cada punhado como quem protege algo frágil demais para ser deixado de lado. E é então que você aprende algo novo. A ideia de que misturar urina aos fertilizantes podia aumentar a produtividade da terra, pelo menos era o que eles acreditavam. Curioso como, séculos depois, a ciência confirmaria parte disso, mas aqui, neste cenário, tudo é mais empírico, mais intuitivo, quase supersticioso. Ela percebe seu olhar confuso e dá de ombros, como se dissesse: é assim que é. No canto do campo, você nota uma estrutura estranha, um espantalho feito com roupas velhas e um chapéu torto. Até aí, nada incomum. Mas o detalhe que chama sua atenção é o rosto feito de uma máscara de tecido rústico, costurada à mão, com botões grandes servindo como olhos. Ele tem uma presença perturbadora, como se estivesse observando não apenas os pássaros, mas todos ao redor. E, em certo sentido, essa é exatamente a função dele.
Naquele tempo, espantalhos não eram apenas ferramentas agrícolas, eram símbolos. Objetos que carregavam uma aura protetora. De certa forma, eles eram vistos como guardiões da colheita, uma mistura entre utilidade prática e crença sobrenatural. Eles espantavam pássaros, claro, mas também protegiam contra maus espíritos, contra pessoas invejosas, contra qualquer força invisível capaz de arruinar o pouco que a vila possuía. Você dá alguns passos e percebe outra cena peculiar: crianças caminhando lentamente entre as plantações, esfregando pequenas bolsas de pano amarradas com cordões. Elas chacoalham essas bolsas como se fossem talismãs. Uma mulher, provavelmente a mãe de uma delas, explica que ali dentro há ervas secas, sal e até fragmentos de ossos de animais. Acreditava-se que esses pequenos amuletos ajudavam a limpar o campo, mantendo longe doenças e pragas. Você pensa por um momento nas pragas modernas que atacam plantações hoje, e imagina quanto riso uma equipe de agrônomos teria ao ver aquilo. Mas ao mesmo tempo, existe ali um tipo de lógica interna, quase poética. Quando não se tem nada, tudo precisa significar alguma coisa. Enquanto caminha mais um pouco, você percebe que o solo em que pisa não é exatamente natural. Existem camadas de matéria orgânica antigas, restos de colheitas passadas que foram deixados para serem absorvidos pelo solo. Os agricultores vitorianos não entendiam o processo químico exato da decomposição, mas sabiam que deixar restos de plantas apodrecerem no solo trazia alguma melhora. E curiosamente, muitos historiadores acreditam que parte do conhecimento agrícola rural daquele período foi herdado de gerações anteriores, de tradições orais que existiam desde a Idade Média. Um senhor de barba grisalha caminha até você, apoiado em uma enxada velha. Ele sorri, mas o sorriso é solto apenas pela metade, não exatamente por simpatia, mas porque parece cansado demais para mais do que isso. Ele aponta para o chão e comenta algo curioso. Eles acreditavam que o solo tinha humor. Se a terra estivesse mal-humorada, como ele coloca, ela não produziria bem. Então alguns agricultores tentavam agradar a terra, deixando pequenas oferendas, frutas velhas, pedaços de pão, até objetos de metal simples. Não era religião organizada, era tradição, quase intuição folclórica. E embora pareça superstição pura, também funcionava como uma maneira de manter rituais comunitários e garantir que cada pessoa cuidasse do terreno como se fosse vivo. Você segue adiante. O campo parece maior agora, mais vivo, não porque produza muito, mas porque está impregnado de histórias e crenças. E você percebe um padrão: tudo aqui é feito com extrema consciência de escassez. Nada é desperdiçado. Tudo vira ferramenta, até coisas que hoje seriam motivo de repulsa. E talvez essa seja a parte mais fascinante: eles lidavam com adversidades constantes, mas encontravam métodos improváveis, e às vezes até poéticos, de continuar. Enquanto você observa o campo ao longe, o vento sopra e carrega o cheiro forte do fertilizante improvisado. Não é exatamente agradável, mas é real. É a lembrança viva de como a vida rural vitoriana era sustentada não por glamour, mas por esforço, crença e improviso constante. E você segue caminhando entre as plantações, absorvendo cada detalhe como se estivesse atravessando uma vida que nunca foi sua, mas que agora, por um breve instante, parece quase familiar. Você se afasta lentamente dos campos e segue por uma estradinha de terra batida que serpenteia até um conjunto de casas de pedra escurecida. A mudança é quase imediata. O cheiro do esterco some, substituído por algo ainda mais marcante: fumaça de lenha misturada ao aroma denso de brasas velhas, tecido úmido e lã não lavada. Você chega ao coração da vila, e tudo em volta pulsa com uma vida silenciosa, desgastada, mas resistente. Cada casa parece ter sido construída com o mesmo princípio: sobrevivência acima de qualquer conforto. O tipo de arquitetura que, vista de longe, parece romântica, e que de perto te dá vontade de voltar correndo para o seu chuveiro quente. Logo à sua direita, há uma fileira de casas geminadas, todas com telhados irregulares, como se cada uma estivesse constantemente lutando contra a gravidade. A fuligem cobre as paredes, e as janelas são tão pequenas que você precisa se inclinar para perceber que são realmente janelas, e não buracos improvisados. Você se lembra de que, na era vitoriana rural, vidro era caro, então muitas casas tinham apenas pequenas placas translúcidas, às vezes até pedaços de óleo solidificado esticados sobre molduras de madeira. A luz entrava difusa, quase tímida, criando um ambiente sempre meio sombrio, mesmo durante o dia. Você entra na primeira casa,
guiado pela curiosidade e pela sensação de que talvez seja a única maneira de entender como as pessoas sobreviviam ali. E a primeira coisa que você nota é a temperatura, frio. Um frio que se instala nos ossos, daqueles que nenhuma meia moderna, mesmo aquelas térmicas que prometem manter calor até no Ártico, conseguiria vencer totalmente. A lareira é pequena, e o fogo dentro dela parece mais um gesto simbólico do que uma fonte real de calor. Em muitas casas rurais vitorianas, manter o fogo aceso era literalmente uma questão de vida. Mas com pouca lenha, era comum usar turfa, galhos encontrados, até estrume seco como combustível. E você tenta imaginar o cheiro disso queimando por horas. Parabéns, agora você entendeu metade da miséria da época. O chão da casa é de terra batida, mas tão compactada que parece quase pedra. E, no entanto, cada passo levanta um pouco de poeira fina. À esquerda, você vê uma espécie de cama feita com um estrado de madeira e um colchão improvisado de palha. O barulho que a palha faria toda vez que você se mexesse seria mais do que suficiente para te manter acordado, ironicamente, mesmo em uma história para dormir. A roupa de cama é mínima, um cobertor pesado, tecido áspero e um cheiro particular de mofo que provavelmente nunca saía, mesmo se a cama fosse colocada ao sol por horas. Pendurada em um dos pregos da parede, uma pequena bolsa de ervas chama sua atenção. A dona da casa explica que a bolsa serve para purificar o ar. E aqui vem a parte interessante, não era só superstição. Algumas ervas realmente ajudavam a afastar insetos e mascarar odores desagradáveis. Claro, você não teria coragem de chamar aquilo de purificar, mas a intenção estava lá. Esse tipo de prática doméstica também era uma forma de lidar com o fato de que saneamento praticamente não existia. Você nota também uma panela grande no canto da lareira. Ela parece pesada, feita de ferro e com marcas de uso que sugerem décadas de história. Ali dentro, você encontra um caldo ralo, misturando restos de vegetais e some tipo de cereal. Muitas famílias cozinhavam tudo em uma única panela, e o conteúdo variava com a disponibilidade. Às vezes, essa mesma sopa ficava no fogo por dias, sendo reabastecida conforme necessário. A panela nunca era realmente lavada, apenas raspada e usada de novo, o que criava uma espécie de camada de sabores acumulados que, dizem alguns, deixava tudo mais rico. Claro, você pode imaginar que isso era só uma maneira delicada de dizer que não havia escolha. Em um canto da casa, você vê algo ainda mais curioso, uma espécie de escada curta levando a um loft minúsculo. É onde algumas famílias dormiam, porque o ar quente da lareira, por mais mínimo que fosse, subia e mantinha o andar superior alguns poucos graus mais quentes. Você sobe, e o espaço é tão pequeno que você precisa se abaixar para não bater a cabeça. O teto é baixo, e a madeira tem marcas de fuligem acumulada ao longo dos anos. Lá em cima, a luz quase não chega. Mas há algo interessante: pequenos objetos pessoais, cuidadosamente guardados. Isso inclui talismãs, cartas antigas, retalhos de tecido e até moedas que já não circulavam mais. Em uma época em que tudo tinha uso imediato, guardar qualquer coisa era quase um luxo. Enquanto você desce a escada, nota, pela primeira vez, o silêncio quase absoluto da casa. Nenhuma máquina, nenhum ruído urbano, apenas o leve crepitar da lareira e o som distante do vento passando pelas frestas do telhado. E é nesse momento que você percebe o quanto a vida rural vitoriana era moldada pela repetição. Cada dia trazia as mesmas tarefas: recolher água, cuidar da lareira, cozinhar, remendar roupas, limpar. Nada disso era glamouroso, e tudo isso consumia horas. A ideia moderna de tempo livre simplesmente não existia. A maioria das pessoas chegava ao fim do dia tão exausta que dormir era quase um ato automático. Você dá um último olhar ao interior da casa antes de sair. Nada ali é bonito no sentido moderno, mas tudo tem utilidade. E, de uma forma estranha, isso cria um certo equilíbrio. As coisas existem porque são necessárias. Você sente que, se tirasse um único objeto daquele lugar, a rotina daquela família inteira seria afetada. Você volta para o ar fresco, ou tão fresco quanto possível, e observa a vila de fora. Agora, você entende um pouco mais. Viver ali não era apenas difícil, era uma constante negociação entre o que se queria e o que se podia ter. E esse contraste, de alguma maneira, torna tudo ainda mais fascinante. Você sente o frio antes mesmo de abrir os olhos. Ele entra pelas frestas da casa como se tivesse sido convidado, como se tivesse chave própria, como se dissesse:
Bom dia, vim arruinar tudo. Você está enrolado em 2 camadas de tecido áspero. Uma delas nem deveria ser chamada de cobertor. Talvez pano desiludido fosse um termo melhor. Mesmo assim, o ar gelado encosta na sua pele e desperta uma pontada quase elétrica. Não existe calefação, não existe brasa suficiente, não existe realmente conforto no inverno vitoriano rural. Existe apenas uma negociação constante entre congelar e sobreviver. Você se levanta devagar, sentindo os músculos rígidos, e a primeira coisa que percebe é o chão. Ele está tão frio que parece vidro enterrado na terra. Se você pudesse, ficaria ali na cama improvisada até o verão voltar. Mas, como sempre, a vila tem outras ideias. A lenha acabou na noite anterior, e mesmo que houvesse um pouco, ela seria úmida demais para pegar fogo. Isso acontece com frequência. A lenha guarda mais água do que calor, e você se sente secando mais devagar que ela. Ao sair, a luz pálida da manhã revela um mundo completamente silencioso. A névoa cobre os campos como uma mortalha fina, as árvores já não têm folhas, só galhos torcidos apontados para o céu num gesto que parece reclamar. É inverno, e tudo parece esperar pelo fim. Até você. Você respira fundo e sente aquele ar queimar a garganta, um lembrete de que o inverno rural não é bonito, não é poético, não é época para beber chocolate quente, é o boss final da vida vitoriana. E você não recebeu tutorial nenhum. Uma das tarefas do dia é conseguir alguma forma de aquecimento. As casas dos vizinhos queimam praticamente qualquer coisa: turfa, galhos podres, restos de móveis quebrados, até esterco seco. Aliás, essa última opção não é a pior. Esterco queimado tem um cheiro que você preferiria não sentir, mas aquece melhor do que você gostaria de admitir. A parte boa é que, quando o cheiro invade tudo, ninguém julga ninguém. Afinal, quando metade da vila fede a fumaça de cocô, vira simplesmente terça-feira. Enquanto caminha em direção ao galpão para procurar qualquer coisa que possa virar combustível, você lembra de uma curiosidade. Era comum que famílias inteiras dormissem todas no mesmo cômodo justamente para aproveitar o calor da respiração umas das outras. Era quase uma estratégia de sobrevivência, como pinguins humanos agrupados. Nada de cada um no seu quarto, luxo do futuro. Aqui, todo mundo amontoado, tentando enganar o inverno com calor compartilhado. Funciona. Mais ou menos. Cheira esquisito? Absolutamente. No meio desse frio, você precisa lidar também com a pior parte: a comida some. O verão fornece, o outono guarda, o inverno devora. Os vegetais estão murchos, as raízes endurecem tanto que parecem pedras comestíveis, e o pão fica tão duro que você se pergunta se deveria usá-lo como arma. Como se não bastasse, o estoque de aveia da vila começa a diminuir, e o mingau, que já era triste, fica ainda mais aguado. É quase água com nostalgia do que já foi comida. Você observa as outras pessoas da vila andando devagar, como se cada passo fosse negociado com o próprio corpo. O inverno suga força, ânimo e humor. E, mesmo assim, todos seguem, porque parar não é uma opção. Você precisa cortar gelo do poço, precisa remendar roupas, precisa garantir lenha, precisa verificar se o rebanho ainda respira. Até os animais parecem deprimidos. As vacas bufam devagar, as ovelhas ficam tão grudadas umas às outras que viram um tapete vivo, e até os cães da vila andam mais quietos. No fundo, existe sempre o medo silencioso de adoecer. O inverno traz febres, tosses, dores que começam simples mas podem virar sentença de morte. Sem médicos acessíveis, sem remédios eficazes, sem antibióticos, boas-vindas ao século XIX, qualquer resfriado é motivo para alarme. Você passa a evitar correntes de ar como se fossem maldições, cobre a boca com tecido quando sai e tenta manter o corpo minimamente quente, o que é uma piada de mau gosto na maior parte do tempo. Para piorar, algumas casas têm suas janelas vedadas com óleo de peixe ou panos velhos, o que transforma o interior num ambiente abafado, quase sufocante, mas pelo menos aquece um pouco. Esse é o tipo de dilema que vira frase de debate. Será melhor respirar ar gelado e adoecer ou respirar cheiro de peixe e sobreviver? Ninguém chega a uma conclusão, mas todo mundo segue escolhendo a segunda opção, porque a primeira ninguém quer testar. Ainda assim, entre o frio e a fome, há momentos curiosos. A neve, quando cai, deixa tudo tão silencioso que parece que o mundo respira devagar. Algumas crianças se divertem escorregando no gelo, e você mesmo, apesar da idade e da função social que te prende à rotina, sente uma pontinha de alegria ao vê-las rindo. Os vitorianos rurais tinham muito pouco,
mas, surpreendentemente, sabiam extrair alegria das poucas coisas que não podiam ser confiscadas pelo inverno. Você continua caminhando até o limite da vila, onde encontra um grupo cortando galhos de árvores mortas. Você se junta a eles, porque não existe trabalho individual nessa época do ano. Existe sobrevivência cooperativa. Quando o frio aperta, até a comunidade mais desunida se junta. Você segura a serra, começa o movimento repetitivo e sente o corpo aquecer. Não o suficiente, claro, mas um pouco. E, por alguns minutos, o frio parece menos inimigo e mais lembrança. Quando volta para casa, a luz do fim da tarde é quase azul. Você acende um fogo fraco, aquece as mãos e observa as sombras crescerem. O inverno rural vitoriano não perdoa ninguém, mas, de algum jeito, você continua aqui. Exausto, gelado, mas firme. E amanhã, o frio vai voltar. Mas você também. Você acorda antes do sol, mas não porque alguém te chamou. Não porque um galo cantou do outro lado do campo. Não porque sua cabana barulhenta finalmente parou de render. Você acorda porque teve um sonho estranho, daqueles que, no século XXI, você interpretaria como apenas o cérebro organizando coisas, mas aqui, na zona rural vitoriana, significa outra coisa. Um aviso, uma presença, talvez até um mau agouro. E ninguém ao seu redor hesita em te lembrar disso. O ar ainda está pesado com aquela umidade fria típica do campo britânico, e você sente o cheiro de palha molhada. A cabana rende quando você se levanta, como se reclamasse do seu peso. Você passa a mão pela testa, ainda com a sensação do sonho ecoando, e pensa que, se a vida aqui já é difícil durante o dia, durante a noite consegue ser ainda pior. E não é só pela escuridão, é por tudo o que se acredita que vive nela. Você sai e encontra a aldeia começando sua rotina. A névoa paira sobre o chão como um véu teimoso, e você se pergunta como alguém consegue acreditar que isso é totalmente natural. Aqui, tudo é sinal de alguma coisa. A névoa é aviso. O canto das aves em horário errado é aviso. Um rato correndo no celeiro é aviso. Basicamente, se você fosse seguir à risca todas as orientações supersticiosas dos moradores, você nem sairia de casa. Enquanto você caminha em direção ao pequeno poço da aldeia, percebe que algumas mulheres já estão ali, cochichando. Uma delas te olha de um jeito estranho, como se soubesse que você sonhou com algo que não deveria. Não é possível, claro, mas sua reação te faz pensar no poder psicológico da superstição. Aqui, a fé e o medo andam lado a lado, praticamente abraçados como velhos amigos. Uma das mulheres, a mais velha entre elas, começa a falar sobre um gato preto que caminhou na porta da casa de um vizinho na noite anterior. Para você, isso parece apenas o animal procurando um canto quente. Para elas, é outro aviso, e dos ruins. Sinal de morte, diz a velha, enquanto as outras concordam com a cabeça, quase como um coro medieval. Você não consegue evitar pensar no quanto os vitorianos conseguem ver o fim do mundo em absolutamente tudo. Mas é aí que entra um fato curioso sobre a época. Apesar de o cristianismo ser dominante, muitas práticas rurais mantêm raízes pagãs muito mais antigas. Você observa isso o tempo todo, nos amuletos, nos ramos pendurados nas portas, nos rituais improvisados que acontecem sempre que alguém sente que algo deu errado. Os padres da região vivem ocupados tentando apagar essas tradições, mas elas se negam a desaparecer, meio como erva daninha em solo fértil. Às vezes, você se pega pensando se a fé deles é realmente fé, ou apenas uma tentativa desesperada de ter algum controle num mundo que não oferece quase nenhum. Depois de ver como eles lidam com doenças, fome, frio, mortes repentinas e trabalho exaustivo, você começa a entender por que qualquer sinal, por menor que seja, vira uma mensagem divina. Você mesmo começa a se perguntar se deveria prestar atenção a algumas dessas coisas. Não que você queira admitir isso. Mais tarde, já com água nos baldes, você segue para o campo e encontra dois homens conversando sobre a colheita. Nada de novo, até que um deles comenta que ouviu alguém tossindo ao longe na madrugada. De novo, uma coisa totalmente normal. Mas para eles já estão calculando quem deve adoecer, quem trouxe a má sorte e quanto tempo vai demorar até a febre ruim tomar conta de mais alguém. Enquanto anda para longe, você pensa no quanto a medicina moderna te faz falta. Aqui, ter febre é roleta russa. Uma gripe é praticamente uma sentença. E o pior é que tudo vira motivo para ritual. Se alguém espirra mais alto do que deveria, já estão queimando ervas em volta da porta da pessoa.
Algumas dessas ervas até fazem sentido, e são usadas até hoje, mas muitas são, bem, tentativas. Tentativas criativas, pelo menos. Quando chega o horário do almoço, você se vê parado perto da casa de uma benzedeira local. Ela é respeitada e temida ao mesmo tempo, o que não é nada surpreendente. Ela sabe de plantas, sabe de chás, sabe de remédios improvisados e, mais importante, sabe o que as pessoas querem ouvir quando estão desesperadas. Às vezes você observa as visitas entrando com medo e saindo com mais medo ainda. Mas o detalhe irônico é que ela realmente resolve alguns problemas, e você não consegue negar isso. Enquanto a observa, você percebe algo. A vida rural vitoriana é construída sobre uma mistura constante de fé cristã, superstição antiga e improviso. Todos fingem que estão no século XIX, mas, na prática, ainda vivem como se convivessem com espíritos, maldições e presságios. E, no fim do dia, você também acaba entrando no clima. Não tem como evitar. A energia disso tudo pressiona sua mente até você começar a se perguntar se realmente deveria sair à noite. Se realmente deveria ignorar aquele galho batendo na janela. Se aquele sonho foi mesmo só um sonho. Quando o sol finalmente começa a cair, você se sente dividido entre a lógica e o medo, uma combinação perfeitamente vitoriana, inclusive. Você sabe que a noite não traz nada além de escuridão e frio. Mas, mesmo assim, quando passa por uma cerca que rende do nada, seu corpo inteiro arrepia. E você pensa, talvez sobreviver aqui não seja apenas trabalho duro, talvez seja também sobreviver à própria imaginação da época. E então a noite chega, e a superstição volta a ficar mais alta do que o vento. Você desperta no dia seguinte com uma sensação estranha, não ruim, exatamente, mas como se tivesse dormido menos do que realmente dormiu. A cama dura da cabana certamente não ajuda, mas há algo mais, o cheiro. Um misto de fumaça, lã úmida e pessoas. Muita gente. Gente que vive amontoada, que trabalha demais, que raramente toma banho e que compartilha o mesmo ar, por dentro e por fora. Hoje, você vai sentir na pele algo que os vitorianos rurais conheciam bem, a absoluta falta de higiene, e como isso moldava a vida de todos. Você se levanta e percebe que já há movimento lá fora. Crianças correndo descalças na terra fria, homens carregando baldes de água, mulheres varrendo a entrada das cabanas com vassouras feitas de galhos secos. O chão da aldeia está coberto de barro, fezes de animais e restos de palha espalhada pelo vento. Você tenta não olhar por muito tempo. O que, para eles, é apenas o cenário natural do dia é, para você, praticamente um filme de horror sanitário. Quando começa a caminhar, a primeira coisa que te atinge é o cheiro forte do curral. Você passa por uma área onde algumas vacas estão presas, e o odor te acerta como uma parede sólida. Aqui, os animais vivem praticamente colados às casas. Afinal, eles são tudo: fonte de leite, de trabalho, de tração, de esterco para adubar jardins. Sim, esterco, aquele cheiro que você tenta ignorar enquanto respira pela boca. Mas a melhor parte, se é que existe uma, é perceber que, para os vitorianos rurais, isso não é nojento. É vida. É normal. Aliás, alguns acreditam até que certos cheiros afastam doenças, especialmente os mais fortes. Você tenta não rir, mas também tenta não respirar. Atravessando a aldeia, você chega perto do riacho. A água corre limpa na superfície, mas basta alguém colocar um balde ali perto para você notar. A coloração muda um pouco, o cheiro não é exatamente fresco, e você vê pedaços de coisas boiando, palha, folhas, talvez até resto de lavagem de roupa. Aqui, é o mesmo riacho para tudo: beber, lavar utensílios, dar água para os animais, jogar fora o que sobrou das tarefas. É o multitarefa mais mortal que já existiu. Enquanto observa isso, uma mulher idosa começa a lavar roupas a poucos metros de um cavalo que, digamos, está fazendo o que cavalos fazem. Você sente seu espírito do século XXI querendo gritar. Mas calma, esse é só o começo. Ao voltar para a aldeia, você percebe que algumas casas têm baldes do lado de fora. Você pensa, deve ser água da chuva, talvez algum tipo de planta para secar. Mas não. São câmaras noturnas. Traduzindo, pinicos cheios que as famílias colocam para arejar antes de jogar o conteúdo num canto qualquer, de preferência longe das cabanas. Mas como o vento é um inimigo democrático, nada fica realmente longe. E isso nos leva ao fato histórico do dia. Na era vitoriana, especialmente nas zonas rurais,
saneamento básico simplesmente não existia. Nada de encanamento, nada de fossas organizadas, nada de coleta. A aldeia inteira funcionava como um grande organismo imperfeito que tentava sobreviver com improvisos, e muitos desses improvisos envolviam baldes, panos velhos e esperança. Muita esperança. Você percebe, enquanto caminha, que não há latrinas comuns. As poucas que existem são buracos improvisados no solo, cobertos com tábuas. E, claro, cheios até a borda. O cheiro dessa área não é algo que você esquece facilmente, e com certeza não algo que você gostaria de lembrar. Um garoto passa correndo perto de você e quase pisa em algo que, bom, você prefere não olhar muito de perto. Ele nem liga. O pé dele já está sujo mesmo. E a roupa também. E provavelmente ele já caiu no curral mais vezes do que pode contar. Crianças vitorianas rurais são praticamente imunes ao nojo, e talvez seja por isso que sobrevivem. Assim que o sol sobe mais, você percebe outra rotina de higiene peculiar: o banho. Ou melhor, a ausência dele. Aqui, tomar banho é evento especial. Grandes ocasiões, sabe? Casamento, domingo, ou, com muita sorte, uma tarde quente em que o riacho esteja minimamente apresentável, o que hoje definitivamente não é o caso. Você vê um homem lavando o rosto com um pano que parece ter mais história do que qualquer livro que você já leu. Ele esfrega a cara com força, dá uns tapinhas e pronto, banho completo. É isso. Você respira fundo. Quer dizer, tenta. No meio disso tudo, você ainda vê um ritual curioso. Algumas mulheres espalham ervas no chão das casas para purificar o ar. Curiosamente, funciona um pouco. Algumas ervas realmente têm propriedades aromáticas e antibacterianas, mas elas não sabem disso. Acreditam que é para afastar espíritos, doenças e, de quebra, visitas indesejadas. Você quase considera fazer o mesmo na sua cabana. Ao longo da tarde, você também percebe uma prática que te deixa meio confuso: a crença de que sujeira fortalece o corpo. Literalmente. Algumas pessoas falam com orgulho sobre como um pouco de lama não mata ninguém enquanto passam dias sem sequer lavar as mãos. E, ironicamente, às vezes funciona. Os mais pobres, expostos a tudo, acabam desenvolvendo tolerâncias que pessoas mais ricas, bom, não têm. Quando o dia começa a esfriar, você se pega pensando em como o século XXI mimou você. Torneira com água tratada? Um sonho. Sabonete com cheiro de lavanda? Ficção científica. Privacidade no banheiro? Um luxo que ninguém aqui nem sequer cogita. E você percebe que tudo isso faz parte não só da vida rural vitoriana, mas da identidade dela. Aqui, limpeza não é rotina. É meta. E, na maioria das vezes, uma meta distante. Quando finalmente volta para sua cabana, o cheiro dentro dela parece até melhor que antes. Talvez você só tenha se acostumado. Ou talvez, você tenha se tornado um pouco mais vitoriano do que gostaria. A noite cai devagar, derramando uma escuridão pesada sobre a aldeia. Não existe silêncio, nunca existiu, mas existe uma desaceleração, como se todos estivessem se preparando para um tipo diferente de batalha, uma que só começa depois que o sol desaparece. Você já percebeu isso algumas vezes. A era vitoriana rural, quando mergulha na noite, fica mais sombria, mais vulnerável e muito mais perigosa. Hoje você vai entender o porquê. Quando você sai da cabana, ainda com a respiração presa pela umidade fria do fim da tarde, percebe que as pessoas estão guardando rapidamente os animais, trancando portas com trancas improvisadas e acendendo velas dentro das casas. Não é só hábito, é medo. Medo do que a escuridão pode esconder, medo de viajantes desconhecidos, de ladinos, de espíritos e demônios que, para eles, são tão tangíveis quanto o vento. O primeiro impacto da noite vitoriana vem do céu. Sem a poluição luminosa que você conhece no seu século, o firmamento parece descer mais perto, esmagando a aldeia numa escuridão quase sólida. A única luz vem de velas e lamparinas a óleo, que tremulam com o vento e projetam sombras longas, distorcidas, que parecem se mover sozinhas. Você sente algo estranho, a sensação de estar sendo observado. Algo que a psique moderna já não está acostumada, mas que era o pão de cada dia para quem vivia nesse mundo. Aqui, a noite não é um intervalo, é uma ameaça. Enquanto caminha pelas pequenas ruas de terra, a primeira coisa que percebe é como tudo muda de tom. A mesma aldeia que parecia caótica e suja durante o dia agora parece sinistra.
As cabanas, antes barulhentas, viram blocos escuros, os estábulos soltam estalos da madeira que se contrai com o frio, e o vento carrega sons que você não reconhece imediatamente. Passos? Animais? Gente? Ou só a sua imaginação pedindo para você nunca mais sair depois do pôr do sol? Um homem se aproxima carregando uma lamparina. Ele te dá um aceno curto, mas com um olhar que diz tudo: volte para dentro. Você percebe que, para eles, andar sozinho à noite é praticamente uma sentença de má sorte. E eles acreditam profundamente em má sorte. Você decide continuar observando, apesar do desconforto que cresce em você como uma pedra no estômago. A poucos metros, vê uma mulher jogando sal na entrada de casa. Literalmente. Um punhado de sal grosso, espalhado como se estivesse criando uma barreira invisível. E está, de certa forma. Para os vitorianos rurais, o sal afasta espíritos malignos, azar, doenças e, de maneira mais prática, animais indesejados. Sim, às vezes, superstição e física funcionam juntas. Seguindo adiante, você escuta o choro de um bebê vindo de uma das cabanas. O som é abafado, e você percebe que a mãe tenta acalmá-lo rapidamente. Aqui, chorar à noite é perigoso. Acredita-se que atrai seres ruins, desde ladrões a criaturas sobrenaturais. Essa crença é tão forte que muitas mães cantam melodias quase sussurradas, como feitiços improvisados para proteger seus filhos. Você aproxima o rosto de uma janela mal vedada e vê sombras se movendo lá dentro. Uma família inteira se reúne ao redor de uma única vela, rezando baixinho antes de dormir. O pai faz o sinal da cruz 3 vezes, depois sopra a chama, e tudo fica escuro. O silêncio pesa. Enquanto anda, você percebe outra coisa: a ausência completa de estímulos modernos. Nada de carros, nada de motores, nada de eletricidade, de campainhas, de telas, de notificações. Só barulho orgânico, e isso significa que, quando um som surge de repente, ele se torna quase ameaçador. E então você ouve algo. Um galho quebrando. Muito perto. Você para. O ar parece ficar mais frio. Seu coração acelera, como se sua própria respiração pudesse denunciar sua presença a algo que você não enxerga. Você se vira devagar, tentando decifrar a origem. Talvez um animal. Talvez alguém andando. Talvez nada. Mas aqui, sua mente preenche o vazio, exatamente como acontecia com eles. Esse é o peso psicológico da noite vitoriana. Cada som é um aviso, cada sombra, uma presença, cada silêncio, um presságio. Continuando o caminho, você vê um pequeno grupo de homens carregando tochas. Não é patrulha, é superstição. Eles acreditam que luz afasta não só pessoas com más intenções, mas criaturas do folclore local, espíritos da floresta, bruxas, mortos inquietos. O medo é uma força social real, tão presente quanto as doenças que assolam a aldeia. Você se aproxima e escuta parte da conversa. Eles falam sobre ruídos vindos da floresta. Sobre pegadas grandes demais para serem de uma raposa. Sobre algo que tem rondado a região nas últimas noites. Eles não dizem o nome, e você percebe que a superstição não permite que certas coisas sejam nomeadas em voz alta. E aqui está a verdade brutal. Na era vitoriana, a imaginação não era apenas um entretenimento. Era a sobrevivência. Era a explicação. Era alívio. Era aviso. Enquanto o grupo se afasta, você sente o peso absoluto do isolamento. Não há policiamento adequado, não há comunicação rápida, não há ajuda se algo der errado. Se um crime acontecer agora, se alguém sumir, se um animal selvagem atacar, ninguém saberá até amanhã. Talvez nunca. Essa consciência te acompanha até o momento em que você finalmente volta para sua cabana. A vela ainda está acesa, tremulando com o vento que passa pelas frestas. A chama parece lutar para existir, exatamente como você. Quando fecha a porta, o som da tranca ecoa como uma muralha frágil entre você e o mundo lá fora. Naquele instante, você entende algo que vai levar consigo para sempre. Aqui, sobreviver à noite não é rotina. É uma conquista. A primeira luz da manhã chega como um alívio, mas não duradouro. Você acorda sabendo que o dia pode ser tão hostil quanto a noite. Na era vitoriana rural, viver significa acordar já devendo ao mundo força, trabalho, sanidade e, frequentemente, a própria saúde. E hoje, você vai descobrir isso de um jeito mais profundo,
mergulhando no coração da agricultura vitoriana. Um mundo onde a terra manda, você obedece, e o tempo nunca espera. Você sai da cabana ainda sentindo o frio da madrugada impregnado nas roupas. O ar cheira a feno úmido, estrume e carvão queimado, e você percebe imediatamente que ninguém aqui acorda devagar. As pessoas levantam como se tivessem sido empurradas de dentro da cama, porque perder até uns minutos significa perder alimento, dinheiro e, às vezes, a própria sobrevivência. O primeiro som que domina a aldeia é o das carroças rangendo. O segundo é o berro dos animais sendo levados para o pasto. O terceiro, inevitável e constante, é o bater de ferramentas. Enxadas, pás, martelos, rodas. A rotina aqui não tem pausa. Você caminha até os campos e vê porque esse lugar mantém a reputação de destruir qualquer romantização que alguém tenha sobre vida simples no campo. A terra é densa, dura, cheia de pedras. A umidade cria uma lama espessa que prende seus pés como se a própria terra tentasse te puxar de volta. E o cheiro? Bem, você lembra aquela piada sobre protetor solar de esterco de crocodilo? Pois é. A diferença é que aqui nem é piada. Você acompanha um dos agricultores locais, um homem alto, magro demais para alguém que trabalha do nascer ao pôr do sol. Ele te dá uma enxada e sorri com a boca torta. Vamos ver o que você aguenta. O problema é que você não aguenta quase nada. Com o primeiro golpe, a enxada bate na terra com um impacto que sobe direto pelo seu braço. No segundo, seus pulsos reclamam. No terceiro, você pensa seriamente em largar tudo e voltar correndo para o século XXI. Mas aqui não existe essa opção, então você continua. Por orgulho? Talvez. Por não querer passar vergonha perante um vitoriano subnutrido? Com certeza. Os agricultores ao redor trabalham como máquinas. Não há conversa longa. Apenas grunhidos ocasionais, instruções curtas e olhares que avaliam se você vai desmaiar ou só reclamar mentalmente até o fim do dia. E mesmo aqui, onde tudo é suor e lama, as superstições não desaparecem. Você vê uma mulher pendurando pequenos ramos de alecrim nos cercados. Quando pergunta o motivo, ela responde como se fosse óbvio. Espanta o azar das colheitas. Azar. Uma palavra que funciona como explicação universal. Se uma colheita falhar, é azar. Se houver praga, azar. Se 3 estações seguidas entregarem solo infértil bom, talvez haja algo mais profundo, mas ninguém aqui se arrisca a contrariar a tradição. E então você descobre a parte mais triste. A maior ameaça da agricultura vitoriana não é o clima, nem os insetos, nem a pobreza. É o próprio corpo humano. Você vê isso quando um jovem, provavelmente com seus 14 ou 15 anos, cai de joelhos segurando o lombar. Ele tenta voltar ao trabalho, mas não consegue. Os adultos olham com pena, mas não param. Aqui, dor crônica não é exceção, é o padrão. Coluna curvada, mãos deformadas, articulações que estalam como madeira velha. Tudo consequência de começar a trabalhar aos 6, 7 anos. E, como se o universo tivesse decidido reforçar essa realidade, você testemunha o momento em que um dos bois usados para arar simplesmente empaca. Ele está exausto, ofegante, quase colapsando. O agricultor tenta fazê-lo seguir, mas o animal não consegue. Depois de alguns minutos, o grupo decide deixá-lo descansar. Não por bondade, mas porque substituir aquele boi custaria mais do que a família pode pagar. Cuidar dos animais aqui não é carinho, é investimento. Afeto vem depois, se vier. No meio de toda essa dureza, porém, existe algo curioso que prende sua atenção: as sementes. Um dos homens guarda as sementes como se fossem ouro. Ele as protege do sol, do vento, da umidade. Cada punhado é contado 2 vezes. Você percebe que, para eles, um saco de sementes pode significar vida ou fome. E aí entra a parte interessante. Os vitorianos rurais tinham técnicas surpreendentemente astutas de preservação. Uma delas envolve armazenar as sementes dentro de sacos duplos de pano, combinados com folhas secas que absorvem a umidade. Outra, menos charmosa, usa cinzas misturadas às sementes para afastar pragas. Funciona. Estranhamente, sim. Mas claro, com cada técnica vem debates, porque a natureza, naquela época, era tratada quase como um ser temperamental. Ninguém concordava totalmente sobre o que funcionava de verdade. À medida que você se afasta daquele vilarejo vitoriano rural, a sensação de movimento começa a diminuir,
como se cada passo ficasse mais leve, mais lento, mais distante do peso dos dias que eles precisavam enfrentar. A poeira que antes grudava nos seus pés agora parece apenas um rastro suave, quase flutuante, que o vento carrega para longe. A luz do fim da tarde envelhece devagar, derramando tons dourados sobre o campo, e você sente uma espécie de paz inesperada crescendo entre os pensamentos. É curioso como, mesmo depois de presenciar tanta dureza, o que fica não é a luta constante, mas uma sensação de resistência silenciosa. Aquele povo vivia com pouco, mas encontrava jeito de transformar cada dia em algo possível, mesmo que fosse com tábuas tortas, remendos improvisados ou cuidados simples. Há algo reconfortante nessa habilidade de continuar, passo por passo, sem pressa, apenas confiando que amanhã ainda estará lá, e que haverá sempre um jeito de seguir. Enquanto você respira, o vento atravessa o campo com um som que parece quase um sussurro. Ele carrega o cheiro de madeira, de grama amassada e de algo familiar, como uma memória antiga que você não sabe explicar, mas reconhece a si mesmo. É como se a própria paisagem estivesse dizendo que está tudo bem, que o ritmo do mundo pode ser lento, e que existe beleza nesse ritmo. E quando a noite começa a surgir, ela não chega com pressa. Ela se derrama aos poucos, como um cobertor macio se estendendo pelo céu. Você sente uma calma profunda tomando espaço dentro de você, uma calma que não exige esforço, apenas presença. Então deixe que essa quietude continue. Respire fundo. Solte os ombros. Permita-se descansar. E lembre-se, mesmo nos tempos mais difíceis, sempre há um canto tranquilo onde o mundo suaviza, e você também. Boa noite e bons sonhos.